E aí, meus amigos, estamos de volta. Vamos conversar agora sobre a aplicação prática de tudo o que vimos acerca da ação popular. Lembremos-nos de que, para que a gente identifique uma peça, é necessário sempre trabalhar com aquele roteiro. Quem é o nosso cliente, o que ele pretende, qual é o interesse dele, se há não, processo em andamento. Isso é o básico. Vamos fazer agora a leitura do caso que vocês têm na apostila. Produção, tem página? O caso? Não. Que vocês têm na apostila, página 41 da apostila 2, página 41 da apostila 2, e vamos resolver esse caso aqui. Identificar por que ação popular, identificar os elementos essenciais da peça e montar a peça, beleza? Vamos ao caso, página 41, apostila 2. Após receber denúncia de irregularidades em contratos administrativos celebrados pela Autarquia Federal A, que possui sede no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal determina a abertura de inquérito civil e penal para apurar os fatos. Neste âmbito, são colhidas provas robustas de superfaturamento e fraude nos 4 últimos contratos celebrados por esta autarquia federal. Sendo certo que estes fatos, e grande parte destas provas, acabaram divulgados na imprensa. Assim é que o cidadão Pedro da Silva, percebam vocês que a menção à expressão cidadão é um indício, não uma certeza, um indício de que é uma ação popular, de que é importante a condição de cidadão. Então, é o tipo da leitura que a gente já faz prestando atenção em alguns pequenos tópicos, certo? Coisa que é com treino. Mas assim é que o cidadão Pedro da Silva, indignado, procura se inteirar mais sobre o acontecido e acaba ficando ciente de que estes contratos foram realizados nos últimos 2 anos com a multinacional M e ainda estão em fase de execução. Mas não só. Pedro obtém também documentos que comprovam mais ainda a fraude e a lesão, além de evidenciarem a participação do presidente da autarquia A, de um ministro de Estado, do presidente da comissão de licitação, bem como do diretor executivo da multinacional M. Continuando, diante deste quadro, Pedro, eleitor regular, mais uma vez um indício que se encaixa na expressão cidadão anterior, mostrando que tem tudo para ser uma ação popular. Pedro, eleitor regular e ativo do município do Rio de Janeiro, indignado com o descaso pela moralidade administrativa na gestão do dinheiro público, pretende mover ação judicial em face dos envolvidos nos escândalos citados, objetivando desfazer os atos ilegais com a restituição à administração dos gastos indevidos, bem como a sustação imediata dos atos lesivos ao patrimônio público. Na condição de advogado ou advogada contratada por Pedro, considerando os dados acima, elabora medida judicial cabível, utilizando-se do instrumento constitucional adequado. Maravilha, um enunciado brilhante, um enunciado que pode vir na nossa prova, que será uma delícia. Óbvio que não é o mesmo, mas no mesmos moldes. Por que maravilha? Vamos nos lembrar que na introdução da nossa análise de peças, sugestão sempre identificar no enunciado quem é o nosso cliente. É a criatura mais importante, porque é ele quem vai orientar todo o andamento da nossa análise. E pedir para vocês prestarem atenção, como regra, no último parágrafo. E aqui, apesar de não ser precisamente o último parágrafo, mas a última oração diz lá: na condição de advogado contratado por Pedro.
Então, o seu cliente é o Pedro. Então, vamos lá. Naquele roteiro que eu sugeri para vocês, na primeira aula teórica de ação popular, quem é o cliente? É uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica? O nosso cliente, já identificado na questão, é o Pedro. Sabendo que o nosso cliente é o Pedro, já vamos dizer aqui que ele é uma pessoa física, só para seguir o roteiro trabalhado em sala. Ótimo, o nosso cliente é o Pedro. O que o Pedro quer? Segundo a investigação que a gente faz, qual é o interesse do nosso cliente? Qual é o interesse do nosso cliente? O nosso cliente quer cuidar de um interesse próprio, seu, individual? Sim ou não? Ou o nosso cliente quer tratar de um interesse coletivo? O Pedro, pelo enunciado, ficou indignado com o quê? Com o contrato que o poder público celebrou com ele, Pedro, e o poder público descumpriu o contrato? Ah, não foi com ele não? Foi com quem? Ah, o poder público celebrou um contrato com uma multinacional. E o que o Pedro tem a ver com este contrato? É algo diretamente relacionado a ele? Então, eu vou colocar aqui para a gente riscar. O interesse pode ser individual ou o interesse pode ser transindividual, coletivo em sentido amplo. Transindividual. No caso, pela história narrada, o contrato administrativo, gastando dinheiro público, de forma desonesta, em que a própria questão destacou o descaso com a moralidade, é algo que afeta toda a coletividade. Então, o interesse não é só do Pedro. Qualquer pessoa poderia se insurgir, combater aquela imoralidade. Então, o interesse não é individual. No caso, o interesse é transindividual. E o mais bacana, há ou não processo em andamento? Pela história, há. Por acaso o Pedro foi intimado, citado, cientificado, notificado por algum juízo? Não. O que o Pedro quer é que você, advogado dele, tome uma medida cabível. Então percebamos que neste momento nós vamos inaugurar uma relação processual. Então não há processo em andamento. Pergunta que nós fazemos aqui na terceira análise: há processo em andamento? Esta é a regra que nós adotamos, básica, para a identificação dos nossos casos. Há processo em andamento? Não. Lembrarmos que a regra é, se não há processo em andamento, vamos começar um processo. Então, petição inicial. Petição inicial. É o caso. Só lembrando que, sim, há processo em andamento. E aí nós vamos verificar. Há processo em andamento, mas ainda não há decisão judicial, e o meu cliente foi comunicado processualmente para que ele se manifeste, é caso, regra de uma defesa. O meu cliente é comunicado de que há um processo em andamento e ele não concorda com alguma coisa naquele processo e ele vai se defender. Não foi uma decisão contra ele. Mas, de outra forma, nós vimos também que se já há decisão judicial e ele quer combater a decisão porque ele não se conforma com a decisão
E óbvio, eu estou dentro do prazo definido em lei, é caso de, nas palavras do professor Araquém de Assis, é caso de recurso. Quando eu quero tomar uma medida para me insurgir contra uma decisão dentro de um prazo legal, óbvio, previsto na legislação processual. Recurso. Maravilha. Já identificamos que, no nosso caso específico, Pedro, pessoa física, diante de um interesse coletivo, em sentido amplo, não tendo processo em andamento. Vamos fazer uma petição inicial. Mas nós vimos também que, se for petição inicial, esta petição inicial, ela pode ser uma petição inicial de interesse individual ou de interesse transindividual, interesse coletivo. Nós já vimos aqui, nesta primeira análise, que é uma petição inicial de interesse coletivo, transindividual. Então, é esta hipótese aqui. Se é interesse transindividual, nós temos aquelas ações básicas que cogitamos na nossa análise. Ação popular, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, e ainda vamos colocar também aqui o mandado de injunção coletivo. Ações básicas. Pedro, pessoa física. Nós falamos que a única ação destas de natureza constitucional em que o interesse transindividual, o interesse que não é do seu cliente, tem como autor uma pessoa física, a única é a ação popular. Autor, pessoa física. Então, não cabe, no nosso caso, nenhuma delas. Não tem a menor possibilidade de ser uma ação civil pública, um mandado de segurança coletivo, um mandado de injunção coletivo, nem um habeas data, um habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção. Não são o caso. Pessoa física, cuidando de interesse coletivo em sentido amplo, só pode ser ação popular. Então, vamos para a nossa ação popular. Identificando o que é ação popular, peça, ação popular. Tudo isso que eu estou fazendo, na hora da prova, o enunciado ele tem o espaço ocupado por ele e logo embaixo fica um espaço em branco na nossa peça, no nosso caderno de prova. É nesse espaço em branco que eu estou montando essas anotações, que eu posso fazer sem problema. Peça, ação popular. Ótimo. Para montar minha peça, eu preciso saber quem é o autor. Eu já tenho, porque foi na minha análise. O autor é meu cliente. Pedro da Silva. Vamos lembrar. Para que Pedro possa propor uma ação popular, condição indispensável pela Constituição e pela legislação, o Pedro tem que ser cidadão. Ótimo, a questão deu isso também. E mais, deu que cidadão é quem tem título de eleição, título de eleitor. E Pedro está lá como cidadão e está lá como eleitor registrado. Então a questão deu isso mastigado. Quem é o réu? Nossa, André, como é que eu vou achar o réu? Bom, vamos lá. Estamos já identificados no sentido de que a peça é a ação popular. Se a peça é a ação popular, eu sei, porque eu tenho isso estudado e anotado, que a ação popular é uma ação que tem uma lei própria, que é a lei 4717/65. Nossa, André, como é que eu vou achar ela? Eu vou pegar o meu vademecum, eu não sei qual vademecum você adotou, mas não importa, a editora, todo vademecum tem índice,
E eu vou no vade-mecum, lá no índice cronológico, ou no índice temático, ou no índice de matéria, dependendo se você adotou vade-mecum RT, Saraiva, Método, Ridel, ou qualquer outra editora. Cada um tem uma sistemática. Eu gosto muito do mini vade-mecum da RT. É um mini vade-mecum constitucional administrativo. Mas aí você teria que comprar o grande também. Né? Teria que comprar 2. Eu prefiro pecar pelo excesso nesse caso. Aumenta o custo? Entendo, complicado para todo mundo. Se você adotou só um, vade-mecum completo, com CPC, Código Civil, tudo, vamos ao nosso índice cronológico e nós temos que ter as nossas legislações principais marcadas no nosso vade-mecum. Então, eu estou aqui com um vade-mecum da RT, um vade-mecum grande. Tá? Não tem nada com a editora RT, não é propaganda, estou falando que é o que eu tenho aqui agora. Não foi nem o que eu escolhi, é o da produção. Então, vamos achar nossa lei 4717, que é a lei da ação popular, é uma lei potencial para a nossa prova. Está aqui ela. Então, eu já deixo o meu vade-mecum com Lumicolor, canetinha amarela, luminosa, ou laranja, ou rosa, dependendo do time para o qual você torce. E aí você marca aqui. Mas você vai marcar a lei inteira, 4717, junho de 65, ação popular. Eu não vou pintar tudo aqui, porque já olharam para mim com a cara torta, porque eu risquei o vade-mecum. Mas não tem problema. Você pinta. Você só vai... André, se eu pintar tudo? Então enfia num balde de tinta, né? Pintar tudo e pintar nada é a mesma coisa. Então, você marcou só a lei que te interessa. Só a lei que te interessa. Marcou ela aqui. Nossa, está aqui 4717. No Constitucional, nós não temos muitas leis. É a Constituição, são as 2 leis de controle concentrado, as leis das ações constitucionais e, eventualmente, uma outra lei de direito material que eu vou ter que procurar, dependendo do caso. Então, leis mesmo, não chegam a 10. 10 marquinhas aqui para você achar que você quer mole. Então, você marcou e viu lá a página. Foi na página, pronto, ação popular. Você tem que fazer isso. Tem que manejar o seu... Você tem que conhecer... André, eu estou com vade-mecum virgem. Eu nunca toquei. Por mais atualizado que seja, se o vade-mecum ele não tiver sido folheado, ele fica sem os vícios bons. Qual é o vício bom? De tanto abrir nesta lei aqui, o vade-mecum ele já fica até meio aberto. Aí você já toca nele e já abre na página, nas páginas mais usadas. Então você tem que manusear. Pois bem, chegamos na lei 4717. Passando pela lei 4717, nós vimos na aula teórica, o artigo 6º fala 2 sujeitos passivos. Então, eu tenho a própria lei me dizendo quem é que vai ser réu na minha ação. Nossa, André, então é só abrir a lei da ação? Só abrir a lei da ação. André, mas assim eu não erro. Pois é isso que eu estou falando para você, para não errar. Quem é o réu? O que nós marcamos no artigo 6 da nossa lei? O que nós pintamos, sublinhamos em sala de aula, na aula teórica? Nós pintamos, sublinhamos a palavra contra. E nós vimos que há 3 palavras contra aí no seu artigo 6º da Lei da Ação Popular. 3 palavras contra. O primeiro contra. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades. Então, a primeira anotação feita foi o contra. Contra quem? Contra uma entidade. O segundo contra foi contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado, blá, 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 blá. Então, o segundo contra é contra uma autoridade. A autoridade é uma pessoa física que praticou o ato a ser impugnado.
Terceiro contra, lá no finalzinho. Blá, 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 blá. E contra os beneficiários diretos. Contra beneficiário direto. Beleza. A lei colocou isso aqui. Qual é o meu papel? Abrir o enunciado da questão e procurar quem são essas figuras. Então, a lei me deu o roteiro. E eu procuro quais são essas criaturas. Vamos ao enunciado? Vamos ver se o enunciado é muito claro e eu peço a você, pegue um lápis. Na hora da prova, você vai estar lá de... Não, de lápis não pode. Pega, então, a sua caneta preta, transparente, e lá sublinha os que aparecem aqui no enunciado como réus, como aqueles que praticaram ou participaram do ato coator. Só vamos entender um negócio. Qual foi a relação que aconteceu aqui ilegal? Houve um contrato administrativo ilegal, viciado, imoral, gastou dinheiro público, beleza. O problema é isso aqui. Um contrato administrativo ilegal. Aqui entenda imoral, tudo. Este contrato foi firmado por quem? Contratos administrativos celebrados pela Autarquia Federal A. Então, a autarquia, pessoa jurídica, direito público interno, a Autarquia Federal A celebrou um contrato administrativo, ela é uma pessoa jurídica, da administração pública indireta, que celebrou um contrato, ou celebrou pelo enunciado contratos com alguém. Quem foi contratado? Superfaturamento nos contratos realizados com a multinacional M. Multinacional M. Então, a multinacional M foi a contratada. Eu firmei um contrato com você, eu contratei você. Se eu contratei você, é para que eu pague você para prestar serviços para mim. Não seria a multinacional a beneficiária direta da ilegalidade? Pensa comigo com calma. Eu, autoridade pública desta autarquia, celebrei um contrato com uma determinada empresa, multinacional M. É ela quem vai ganhar o dinheiro público para fazer alguma coisa para mim. Então, ela é a beneficiária. Tranquilo. Então, eu tenho aqui a entidade, já vou colocar ali. E já tenho o beneficiário direto. Mas vamos continuar lendo o enunciado? Pedro, indignado, procura se inteirar mais sobre o acontecido. Foram realizados nos últimos 2 anos com a multinacional, mas não só. Pedro obtém documentos que comprovam fraude e lesão. Além de evidenciarem a participação neste contrato do presidente da autarquia Federal A, o enunciado que deu de um ministro de Estado, do presidente da comissão de licitação, bem como do diretor executivo da multinacional M. A questão não ia dar esses nomes à toa. Então, nós vamos entender que estas autoridades participaram da ilegalidade.
Eu, autarquia, pessoa jurídica, envolvendo estas figuras, contratei ilegalmente uma empresa, beneficiário direto, envolvendo esta figura. Todos estão na ilegalidade. Neste caso, eu tenho algumas autoridades. São 4. Presidente da autarquia, A. Um ministro de Estado, que eu não sei qual. O presidente da comissão de licitação. E ainda como beneficiário direto, eu coloco o diretor. Da multinacional M. Todo mundo é réu. Todo mundo tem que ser réu. Mas eu vou contar um negócio para vocês. E o que eu vou contar para vocês não foi incluído no gabarito da banca. Minha opinião. O que foi incluído no gabarito oficial da banca foi o que está aqui, o que está no enunciado. Mas nós sabemos, pelo que eu falei na aula teórica, que se foi a autarquia federal A quem contratou a empresa, esta autarquia realizou um procedimento licitatório, válido ou inválido, não importa, realizou uma licitação para contratar a empresa. E a empresa vence a licitação. Então, a autarquia é uma pessoa jurídica que vai atuar por seu presidente, seu dirigente maior. Se foi a autarquia quem contratou, o presidente da comissão de licitação faz parte da autarquia. E o ministro de Estado faz parte da onde? O ministro de Estado é uma autoridade que não faz parte da autarquia. O ministro de Estado é uma autoridade que faz parte de outra pessoa jurídica. Qual pessoa jurídica? União Federal. Então, eu tenho que colocar a União aqui, ainda que ela não tenha nada a ver com a história, pela simples menção a esta autoridade. Qual é o nome da teoria que eu falei para vocês, vinda do direito administrativo? Teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva, ou teoria de Otto von Guercke, ou princípio da impessoalidade. O agente público não atua em seu nome, atua em nome da entidade a que pertence. Então, eu, André, coloco também a União no polo passivo. Nossa, André, então meu preâmbulo terá quase 80 pessoas. Exatamente. E o meu preâmbulo vai ser muito grande? Vai ser muito grande. Ah, André, e o que eu faço com um preâmbulo muito grande? Monte na sua peça. Ah, André, se eu achar que tem muita linha, isso é maravilhoso. É sinal de que você sabe escrever. Dá pausa, por favor, dá pausa e reveja essa explicação. O que tem que ficar claro para você é o mínimo. O que é o mínimo? Que foi dado na questão. Estas figuras aqui, enquadrando na lei, isto você tem que saber fazer. Porque a lei você tem. E as figuras foram dadas na peça. Você tem que encaixar. Então, reveja a explicação para ver se o encaixe bate. Bateu? Ótimo. Agora, lembra da nossa aula de direito material, da teoria da ação popular? E entenda por que o ministro de Estado faz com que a União venha aqui para o polo passivo. Beleza? Maravilha. Então, eu já sei quais são os réus. Aí vamos para... Deu pausa, tirou uma foto disso, anota no seu caderno a explicação. Ótimo. Agora, vamos para uma decorrência lógica de autor e réu. Para onde eu encaminho essa ação popular? Quem julgará a ação popular? Ora, nós vimos
Juízo competente. Nós vimos que o artigo 5º, de forma claríssima, artigo 5º da nossa lei da ação popular, ele mostra para nós que o juízo de uma ação popular é o juiz. Juiz. Você sublinhou ou envolveu a palavra juiz no texto do artigo 5º. Vamos lá, artigo 5º. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação e processá-la e julgá-la o juiz. Você envolveu este juiz aí no seu artigo 5º. É para envolver. Envolveu, envolva. Lembrando que a ação popular, conforme aqueles julgados que eu coloquei para vocês em sala de aula, a ação originária, a ação civil originária em questão de ordem 859 do STF, o agravo regimental na petição 2018 do STF, ainda que a ação popular seja contra o presidente da República, não tem competência constitucional prevista no 102, no 105, para a ação popular ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a ação popular, não importa a autoridade, sempre na primeira instância. Aí vai seguir a regra geral. Lembrarmos que eu falei 2 exceções de ação popular no STF. Vindo para a regra geral, se eu identifico que é um juiz, ou o juiz será um juiz federal, na nossa área, né, constitucional. O mesmo vale para administrativo, tributário e área civil. Ou será um juiz estadual, que é o juiz de direito. Como é que eu determino se a minha ação vai para o juiz federal ou se vai para o juiz de direito? Qual é a nossa regra? Artigo 109 da Constituição. Você vai abrir o artigo 109. Mas eu vou ler aqui com vocês. Abra o artigo 109, 1 da Constituição. Dá pausa, abra o artigo 109, 1 da Constituição. Compete ao juiz federal processar e julgar, inciso 1º, as causas em que sejam partes, em que sejam interessados, União Federal, uau! Empresa Pública Federal, tem aqui? Não. E ainda, entidade autárquica federal. Está aqui. Então, eu pergunto para vocês, no que se refere a autor e réus, tem alguém do 109.1? Tem. Já é o suficiente para a nossa ação ir para o juízo federal. Eu não posso nem cogitar o juiz estadual, uma vez que tem alguém que, por ordem constitucional, tem que ir para a Justiça Federal. É competência determinada na Constituição. Então, esta interpretação, ela é muito simples. E a gente não pode errar isso. Sendo uma ação normal, sem ser habeas data, habeas corpus, MS, MSC, MI. As ações mandamentais, sendo ações normais, é juiz. E sendo juiz ou federal ou de direito. Nós não vamos trabalhar aqui com juiz de trabalho. Nós não vamos trabalhar aqui com juiz eleitoral. A não ser que seja uma discrepância, uma excepcionalidade da prova da OAB. Juízo militar, também outra discrepância e excepcionalidade. Então, é o trivial. Juiz federal ou juiz de direito. Só vai para o juiz de direito se residualmente não se encaixa aqui. Ou seja, quem não tiver aqui, vai sobrar para cá. Como aqui nós temos apenas estas 3 categorias de entidades, União Federal, Empresa Pública Federal
ou entidade autárquica federal, e o nosso caso colocou 2 deles, bastava um, já é o suficiente para que a gente encaminhe a nossa petição para o juízo federal, não cabendo o juiz de direito. Juiz federal da onde? Pô, a questão foi clara, gente. Contratos administrativos celebrados pela autarquia federal A, que possui sede no Rio de Janeiro. Tem mais outra indicação do Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro é maravilhoso. Diante desse quadro, Pedro, eleitor regular e ativo do município do Rio de Janeiro. E ainda aqui é o domicílio do réu. Então, nós temos uma autarquia do Rio de Janeiro que, em tese, a questão não disse nada em contrário, ela realiza contratos onde ela atua, onde ela está, com um eleitor do Rio de Janeiro. Adivinhem qual é o município envolvido nesse caso? Qual é a seção judiciária deste caso? Só pode ser o Rio de Janeiro. Então, como é que fica o nosso endereçamento? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal. Juiz federal da onde? Da 3 pontinhos, porque a ação ainda vai ser distribuída, dá 3 pontinhos, vara federal. Vamos lembrar que o juiz federal atua em vara federal, da vara federal. As varas federais, elas ficam situadas em seções judiciárias, então, da seção judiciária, que sempre será o nome de um município, conforme o caso, no nosso enunciado da seção judiciária pode escrever do Rio de Janeiro ou do município do Rio de Janeiro. Tranquilo. E esta seção judiciária, ou seja, este município, fica onde, hein? Adivinhem? Do Estado. A própria questão colocou Rio de Janeiro / RJ, do Estado do Rio de Janeiro. Este é o nosso endereçamento. De novo, dá pausa, pensa em tudo que eu falei. Ou dá pausa, anota tudo. Agora você tenta entender o que eu expliquei. Embaralhou? Volta um pouquinho o vídeo agora e reveja a explicação, porque é juiz federal e não é juiz de direito. Reveja a explicação. Por que é Rio de Janeiro? Por que é seção judiciária? E porque é vara federal, nós já falamos na teoria, né? É algo que decorre necessariamente disso aqui. Pronto, nosso endereçamento feito, autor, réus. E agora, vamos tocar nossa ação. Mas antes de tocarmos nossa ação, uma pergunta importante até para começarmos bem a petição. O nosso enunciado exige uma tutela de urgência? O meu cliente tem pressa no provimento jurisdicional? Volta lá no enunciado e me diga. Na hora da leitura, eu fiz o destaque. Pá! Vamos lá. Tem gastos envolvidos ao patrimônio público. E ele quer que você mova uma ação judicial pedindo a sustação imediata. Olha que o enunciado te disse que Pedro é eleitor, é cidadão. Pedro quer cuidar de um contrato administrativo, que é algo que não é só para ele, logo não é ação individual, é ação coletiva, pessoa física, cidadão, ação coletiva, ação popular. Pronto, o enunciado deu de bandeja. E ao dizer agora, pedindo a sustação imediata dos atos, é porque ele quer celeridade. Mas o que nós conversamos? Ainda que o enunciado não desse nada, nós sempre colocaremos a liminar da ação popular. Lembrarmos que na ação popular,
e você marcou isto no artigo 5º, parágrafo 4º da lei, 5º, parágrafo 4º da Lei da Ação Popular, você sublinhou a palavra suspensão liminar do ato, ou sublinhou apenas liminar. O que significa? Que nesta ação é possível pedir uma liminar, como uma tutela de urgência. No nosso caso, tem tutela de urgência? Sim, ok, tem. Então, eu vou montar a minha petição pedindo a tutela de urgência. Eu tenho praticamente tudo o que é necessário na parte estrutural da peça. Na parte de conteúdo, de direito material, eu vou ter que procurar na legislação, e a Lei da Ação Popular tem os artigos 2º, 3º e 4º falando de ilegalidades, para procurar onde é que está a ilegalidade. Fora isto, eu vou mencionar princípios violados, princípio da moralidade, princípio da legalidade, princípio da eficiência, da economicidade ou de qualquer outra coisa que eu quiser, e eventual descumprimento de artigo da Constituição. Isto é a prova de constitucional. Se fosse a prova de ADM, entraríamos na lei de licitações e contratos, falar onde está a irregularidade ali. Na ação popular, o conteúdo da fundamentação jurídica, essencialmente é mostrar na peça artigo 2º, 3º e 4º, onde o caso violou a lei. Praticamente isso. Ou seja, é uma ação fácil de se identificar e de se montar estruturalmente. Vocês lembram ainda que nós marcamos na lei todos os pedidos. Todos. Vamos passar isso para o quadro. Beleza? Quanto produção? Vamos começar a nossa ação? Vamos começar nossa ação. Dá pausa, reanota, se não anotou, anota, se anotou, ótimo. Relembra tudo que nós fizemos. Se até este momento você não entendeu alguma coisa do que foi falado aqui, volta tudo e vê. Ou sabe o que é isso? É o... Qual o número da emergência em polícia? 911, 191. 911 é a polícia americana, né? É, o cara morou 10 anos nos Estados Unidos, está aqui falando para gente. E o do Tiago você já tem, não tem? Não tem do Tiago, não? Você não deu celular para eles, não, Tiago? Pode pôr. É, celular é WhatsApp, não é para ele me ligar, não, pô. Eu estou gravando. Pode mandar o WhatsApp à vontade, gente. Fala aí. Produção, fala o telefone do Tiago, por favor. 99 3862. Mandem as perguntas que ficarem para nós. Ou para ele, ou para mim, pode ser relacionado à aula dele, para ele, a minha aula para mim, ou vice-versa, ou manda para os dois no desespero. Você só não pode ficar com dúvida, ainda que seja dúvida boba. Ah, André, o que é autor? Não interessa. Manda a sua dúvida, não fica com dúvida, por favor. Nós estamos com a atenção total voltada para vocês. A resposta pode demorar um pouquinho, alguns minutos, algumas horas. Se demorar muito para o seu gosto, reenvia. Só não fica bravo com a gente. Vamos lá. Vamos montar nossa petição. Montar nossa petição. Vamos lembrar que, e aqui eu vou apresentar uma pequena estrutura formal, sem conflitar com a do professor Tiago, sem conflitar com a do professor Geraldo, uma estrutura formal básica de uma petição, da minha petição. A estrutura formal básica da petição é de petição inicial, tá? Não de caráter recursal, nem contestatório. O endereçamento. A gente vai reproduzir aqui. Aqui é só para você pegar o meu esqueleto. Pulou, na hora da prova, 1, 2, 3 linhas. André, não tem que pular 10 linhas?
Para quê? Porque, na prática, eu pulo 10 linhas para que o juiz dê um despacho na própria capa da petição. Ah, André, eu não preciso indicar 10 linhas entre parênteses? Para quê? Mostrar para o examinador que você sabe que são 10 linhas? 10 linhas é uma prática. Se não tiver espaço nenhum, o desembargador, ele dá o despacho na folha, nas costas, no anverso da folha. Porque a petição não é feita frente e verso. E se for, ele vai fazer no final da petição, ele vai fazer em algum lugar. Então, não tem nada de fazer isso. Ah, André, e se eu quiser colocar? Siga o que você achar mais seguro. Muitos colocam 10 linhas, escrito aqui, muitos não colocam. Então, fique à vontade. Eu não coloco. Para quê? Desnecessário. Pulou 3 linhas, um espaço suficiente para você começar o seu preâmbulo. Autor. E aí vem e qualifica o seu autor. Qualificou o seu autor, nós vamos fazer a qualificação aqui. Vem o nome da ação. Para o nome da ação, após a qualificação inteira do autor e de seu advogado, eu pulo uma linha. Eu pulo uma linha. Para quê? Eventualmente, você colocou o nome da ação e errou. Colocou lá, ação popular, mas continuando a analisar o caso com o início da petição, caramba, não é ação popular, é ação civil pública. Não, não é ação popular, é habeas data. Aí você pode riscar assim e escrever na linha de cima. Você tem espaço para isso. Eu não gosto da petição em que você vai escrevendo tudo continuado, porque você não tem espaço para corrigir o erro. Você não vai fazer ação, não sei o que, esse V que a gente faz no nosso caderno, em algumas anotações. Então, minha sugestão, pulou uma linha, ação popular, caixa alta para o endereçamento, caixa alta para o nome da petição. O nome da petição é ação popular. Só que nós vimos que tem tutela de urgência. E o nome da tutela de urgência na lei, que é específica, especial, é liminar. Então, ação popular com liminar ou pedido de liminar, como você quiser. André, na hora da prova, eu não coloquei com o liminar aqui. Ora, se para o examinador tiver liminar, você acertou a peça, não vai zerar. Só vai deixar de ganhar este ponto. André, eu coloquei liminar, mas o examinador entendeu que não tem tutela de urgência nenhuma, não tem liminar alguma. Ótimo, você colocou, vai ficar um escrito não pontuado. Então, coloque sempre. Maravilha. Pulou uma linha e vem e começa a festa dos réus. Lembrarmos sempre, 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 sempre. Na ação popular, sempre haverá mais de um réu. Sempre. Pelo menos 2. Que nós colocamos conforme o artigo 6 da lei. A entidade e a autoridade. Pelo menos 2. Nós vimos na aula teórica que o beneficiário direto pode não existir. Artigo 6º, parágrafo 1º. Se ele não existir, for indeterminado, eu faço a ação contra os outros. Beleza? Eu não vou inventar um beneficiário se ele não existe. Então, a ação popular contra, e aí o elenco dos réus, você vem contra réu 1, e vai qualificar o réu 1. Acabou o réu 1? Contra réu 2. Óbvio, né? Ele vai ter nome. E aqui eu estou colocando só a estrutura, eu não estou montando o nosso caso, não. E vai qualificar o réu 2, e assim sucessivamente, até acabar. Com fundamento, que alguns gostam de com spec, com fulcro. Isso aqui não é competição de vocabulário, não. Então, coloca a linguagem mais simples.
com fundamento nos artigos, e a gente vai escrever todos os artigos que envolvem a ação popular, o artigo constitucional, eu vou colocar na hora de montar a peça, os artigos centrais da lei e os artigos do CPC, que a ação popular tem aplicação subsidiária do CPC. Com fundamento nos artigos tais, pelas razões de fato e direito que seguem. E aí você vem, pulou uma linha, começa a estrutura da sua petição conforme a ordem que lhe for conveniente. Eu vou colocar a minha ordem, mas se for invertida da do professor Tiago, da do professor Geraldo, do professor Abraão, da professora Helena ou de quem for, não há problema. 1. Do cabimento. André gosta de colocar dos fatos antes. André gosta de colocar dos pedidos antes. Pô, dos pedidos antes? Tudo bem, ninguém vai fazer isso, né? Mas não importa a ordem, importa o item. Este item é importante. A FGV tem sido criteriosa nele, em todas as áreas. 2. Dos fatos. No cabimento eu identifico por que é a ação popular. Nos fatos, eu vou pegar o enunciado, resumir o enunciado, sintetizar e escrever aqui. É pura consulta, não tem como alguém errar dos fatos. E o pior de tudo, ele é útil? Para a prova não, porque está lá. Mas quando o examinador dá ponto para isso, é um ponto de graça. Então não vamos deixar de escrever dos fatos. Depois, do direito. O do direito, você pode subdividir, pode não subdividir, pode colocar tempestividade, competência, fundamentos jurídicos, legitimidade, o que for. Exemplificativamente, eu vou colocar aqui do direito só. Número 4, da tutela de urgência. Da tutela de urgência, no nosso caso, a liminar. E aí vamos explicar que há liminar e por que ela é necessária, onde ela está identificada. Número 5, dos pedidos. Aquilo que nós vimos que a lei da ação popular dá de presente. A, B, C, D, E. Diante do exposto, requer, plá, 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 plá. André, pode ser dos pedidos e dos requerimentos? Pode ser qualquer coisa. Valor da causa. Toda petição tem valor da causa. Valor da causa, 2 pontos, R cifrão, se não tiver número ajustado, R cifrão, e a menção aos artigos do valor da causa. Pulou uma linha, esse pulou uma linha, eu vou passar para cá, pulou uma linha, nesses termos, pede deferimento, nesses termos, pede deferimento, local, 3 pontos, data, 3 pontos. Se o local for indicado na questão, você vai colocar. Mas é muito difícil o local ser indicado na questão. O local em que eu faço a petição não é necessariamente o local de onde ocorreu o fato. Nada impede que eu, no Rio de Janeiro, conforme o caso, contrate um advogado de Fortaleza, um advogado de Porto Alegre, um advogado de Macapá, um advogado de Palmas, e ele vai peticionar de lá. Por que não? Coloca o endereço dele, o local dele. Data, a data na petição inicial. Eu não consigo imaginar a possibilidade de termos, mas para recursos e contestações, é muito provável que exijam a data. Advogado, André, se eu for uma advogada, ótimo, advogado, porque na língua portuguesa prevalece o masculino. Advogado, 3 pontos, o edital exige 3 pontos, nunca traço, e por fim, OAB, 3 pontos. André, eu posso colocar OAB-MG? Não, o exame nacional, logo só OAB, 3 pontos. Olha que maravilhoso. Está aqui a sua petição. Beleza? Vamos fazer um break. Próximo bloco,
vamos fazer a petição no quadro.